Graça e paz. Bom poder mais uma vez estar aqui com você, podendo, como a gente sempre tem dito, compartilhar as Escrituras, trazer algo do coração de Deus que te abençoe, que nos abençoe. Nosso objetivo nesse canal tem sido sempre compartilhar. E hoje eu queria falar com você sobre a benignidade de Deus, a bondade de Deus, um substantivo que é traduzido do ion como benignidade, bondade, o cuidado de Deus com seus filhos. E do Antigo Testamento ele traz consigo a ideia de fidelidade, amor imutável ou forma. No mais geral, bondade apontando para o aspecto fortemente relacional. Esta é a forma como Deus trata os seus filhos, é o seu amor, o chamado amor pactual. Davi se apresenta como servo do Senhor, e servo, nesse contexto do salmista, significa escravo. Davi não somente se via como alguém que servia a Deus, mas como alguém que pertencia a Deus. E isto era o maior privilégio para o coração de Davi. O salmo, que foi entregue cuidadosamente ao mestre de canto, o regente de música do templo, para que fosse entoado por todo o povo, Davi relata suas reflexões sobre o impacto profundo que a glória de Deus causa no coração do pecador. E assim Davi nos mostra que a única esperança para o pecador está na bondade de Deus. Existem algumas verdades que o salmista quer compartilhar conosco. E no Salmo 36, no verso 1 até o verso 4, Davi fala sobre a sua pecaminosidade. Ele diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom e não se desapega do mal. Davi descreve o coração do ímpio, mas como ele poderia descrever tão bem assim o coração de um ímpio, se um dia ele não tivesse sido um deles? Assim, nessas palavras ele descreve a si mesmo e também cada um de nós. Antes de termos sido alcançados pela bondade de Deus, éramos a descrição desses versos. E ainda hoje, mesmo tendo sido transformados por Deus, quando não vigiamos nosso coração e trazemos a obediência de Cristo, podemos facilmente agir assim. Calvino entendeu esses versículos, e ele via neles Davi relatando sua própria pecaminosidade. E a forma como ele descreve o coração do homem sem Deus é assustadora. É um golpe em nosso coração que insiste em pensar que é bom, quando na verdade é totalmente corrompido, diz Calvino. As palavras de sua boca são malícia e dolo, diz Davi. Quantas vezes usamos da mentira, usamos do engano? Quantas vezes escondemos os nossos reais sentimentos que temos por alguém? Sentimento de ódio, de rancor, de ira. Mas na presença dessas pessoas, as nossas palavras são bajuladoras, mentirosas, hipócritas. Quantas vezes deixamos de entender e de fazer o bem, porque nosso coração obstinado e rebelde abdicou o entendimento proveniente da palavra de Deus. E para que nenhum de nós se engane, ou mesmo que discorde,
que somos totalmente depravados, quero que saiba que você que nós carecemos totalmente de Cristo. Davi fala do que é mais secreto dentro do nosso ser, o nosso coração. Somos podres e estragados na fonte. Quem de nós nunca seguiu a voz do próprio coração e fez e cometeu erros terríveis? Em nosso coração existe a voz da transgressão, isso é, a voz da rebeldia. Quando ele diz que não há temor de Deus diante dos olhos dos ímpios, não devemos pensar que isso nada diga a respeito de nós, pois a cada pecado que cometemos, estamos seguindo a voz da rebeldia, que grita dentro do nosso coração, em vez de ouvirmos a voz de Deus. E isto é falta de temor a Deus em nosso coração. Quantas vezes nos gabamos da nossa rebeldia, do nosso jeitinho, nós então brasileiros, nosso jeitinho brasileiro de ser, da nossa esperteza. Quantas vezes pecamos e a princípio fazemos de tudo para esconder das pessoas e até nos sentimos seguros e dizemos: meu pecado não será descoberto, ninguém vai ficar sabendo disso. Não conte para ninguém. Não vamos brincar com o pecado. Um abismo sempre vai chamar outro abismo. Sabe quantas vezes lá no nosso leito perdemos o sono e nos entregamos a pensamentos malignos? Mas não somente pensamos coisas malignas e perversas, como muitas vezes até tramamos planos chamados iníquos, em vez de nos entregarmos à meditação da palavra, da lei de Deus. Acabamos emprestando nossa mente e coração ao pecado. O coração corrupto, diz Davi, gerou uma consciência corrupta, uma mente confusa e uma vontade pervertida. Matthew Henry afirma que as omissões se tornam comissões, ou, quando não nos submetemos a nossa mente à palavra de Deus, Satanás facilmente enche o nosso coração com sugestões pecaminosas que já estão fervilhando em nosso coração. E por isso, e é por isso que Deus nos ordena a que tenhamos, habitando ricamente em nosso coração, a sua palavra, para com ela nos aconselharmos, instruirmos e edificarmos-nos mutuamente. Preste atenção. Quando você deixa de fazer o bem, você já está fazendo o mal. Você já está pecando, como nos lembra Tiago. Olha o que ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago 4,17. Irmãos, temos de ser honestos em admitir que se Deus nos soltasse por alguns instantes, se Deus deixasse livre o nosso coração, se nos deixasse à mercê de nós mesmos, nós seguiríamos caminhos sórdidos. A bondade de Deus ressalta o quão malignos nós somos. A nossa pecaminosidade, ela é latente. É por isso que precisamos clamar a Deus para que Ele transforme o nosso coração e nos molde à semelhança de Cristo, conforme diz Romanos 8, 28 e 29. Não nos iludamos. Tudo o que há de bom em nosso coração é resultado da benignidade de Deus, que nos alcançou, que nos salvou. Lute contra o pecado. Não ceda um minuto, um milímetro sequer a ele. Pois, se o seu coração provar, nem que seja uma pequena dose da tentação, certamente você corre o risco de se entregar ao pecado. Lembre-se que a luta contra o pecado, ela começa em sua mente, em seu coração. E nenhum pecado é verdadeiramente combatido enquanto não for primeiramente combatido em seu coração. Enquanto você não se vê como um pecador totalmente depravado, não reconhecerá a necessidade de um Salvador maravilhoso. E a segunda verdade sobre a benignidade de Deus
é que ela vai muito além da nossa compreensão. Davi diz assim, no Salmo 33, a partir do verso 5: a tua benignidade, Senhor, chega até nós, até às nuvens, e a tua fidelidade, a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra de suas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, continua sendo derramada, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. O coração que foi alcançado pela benignidade de Deus e foi incluído no seu pacto de amor tem uma transformação completa. De um pecador obstinado e rebelde, que só conhece sua própria vontade, ele é transformado num filho de Deus, num adorador que contempla a grandiosidade da glória de Deus e se submete à sua vontade. Davi fala sobre a justiça de Deus. Os hebreus tinham o costume de designar tudo que é excelente e majestoso como de Deus. Quando algo era descrito como algo de Deus, não era só no sentido de pertencer a Ele, mas de trazer consigo a grandeza e a glória de Deus. Daí, quando Davi chama essas montanhas, as montanhas de Deus, ele não está falando meramente de montanhas, das montanhas de Israel, mas da excelência, da grandiosidade e firmeza da justiça de Deus, que como montanhas são inabaláveis, a justiça de Deus é inabalável. Ele prosseguiu: os teus juízos como um abismo profundo. E com essas palavras ele nos ensina que qualquer direção que nos volvermos, que olharmos para cima ou para baixo, todas as coisas são dispostas e ordenadas pelo justo juízo de Deus. Podemos confiar inteiramente em Deus, porque Ele não erra em suas decisões. Sabe, Davi nos mostra que Deus cuida até das suas criaturas irracionais, e por isso podemos esperar nele o cuidado de que necessitamos. Que Deus bondoso e generoso é o nosso Deus. Conhecemos o caráter de Deus e isso é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Davi usa o termo fidelidade como sinônimo da bondade e da benignidade de Deus. Porque benignidade é o amor com que Deus nos amou. E a fidelidade é o seu empenho em continuar nos amando até o fim. Como podemos medir algo que vai além das nuvens, que atinge até os céus? Simplesmente não podemos. Como podemos entender este amor maravilhoso que amou pecadores como nós e continua nos amando até o fim? Simplesmente não podemos entender. Mas Deus, Ele não nos chama, Ele não nos convida a entender seu amor. Ele nos convida para experimentá-lo, para viver o seu amor. E para estes que foram alcançados por tão preciosa bondade, não resta outra coisa senão esperar em Deus. Que essa bondade nunca falte em nossas vidas. O verbo continuar, que Davi usa nos seus textos, tem a ideia de esticar, prolongar. Ele conota a paciência de Deus. Dessa forma, Davi clama a Deus que faça a sua benignidade e sua justiça esticadas e prolongadas na vida daqueles que te conhecem. É importante que entendamos
que Deus usa da sua bondade para salvar quem Ele quiser, mas é somente para aqueles a quem Ele quis revelar a sua bondade que Ele lhes dá o privilégio de conhecê-lo, isto é, entrar no estreito e íntimo relacionamento com Ele, num pacto solene e eterno, que a sua benignidade é prolongada. A paciência de Deus para com aqueles que Ele estabeleceu seu pacto é contínua. Aqueles a quem Deus revela a sua benignidade, a estes também dada a sua justiça. Deus, com todas as letras, forma as doutrinas da salvação e justificação pela graça nesses princípios. A benignidade é preciosa para aqueles que por ela foram atraídos e se sentiram acolhidos na sombra de suas asas, na casa de Deus, onde fartam-se de sua abundância. A ênfase, fartura, abundância, fala de um Deus que sacia a alma na torrente de suas delícias, encontradas nele próprio, porque nele está o manancial da vida, e no fulgor da sua glória está a luz para guiar o coração de seus filhos. Davi faz uma estreita conexão sobre o livramento e proteção de Deus para com o seu povo. No Êxodo, Deus livrou Israel, que andou sobre a sua sombra, sobre a sua nuvem, e dia e noite não havia um calor escaldante que pudesse puni-los, e Ele os iluminava enquanto caminhavam. Em Deus a vida e a luz andam juntas, e ambas vêm dele. Os perversos alimentam-se da lisonja, mas os justos alimentam-se das ricas bênçãos do Senhor. A bondade de Deus revelada aos seus servos é a garantia de que os inimigos não prevalecerão contra eles em seus planos malignos. Por isso mesmo, naquele mesmo lugar onde armaram ciladas para derrubarem os filhos de Deus, é justamente lá que os ímpios cairão e serão destruídos, sem poderem se levantar e reagir. Que nos mostra que Deus cuida de cada um de nós. O ímpio confia em si mesmo e desdenha de Deus. O justo confia em Deus e nunca em si mesmo. Que Deus abençoe a sua vida e que eu e você possamos confiar no Senhor. Beijo no seu coração, em nome de Jesus.